Olá, sejam todos bem-vindos ao Seu Divã. Eu sou a Clarice Psicanalista e hoje vamos retomar a segunda parte do texto sobre o início do tratamento, que, né, a gente postou a primeira parte foi na sexta-feira, se não me engano, né? Sexta ou sábado. Foi aí nesse feriado. E hoje a gente vai estar trazendo essa segunda parte para vocês com trechos bem bacanas, bem importantes. A Dani vai falar um pouquinho, a gente vai dar uma breve retrospectiva do que nós falamos no primeiro vídeo e depois a gente dá essa continuidade. Sejam todos bem-vindos novamente. E hoje nós vamos retomar aí de onde a gente parou. A gente estava falando um pouquinho sobre o divã, né? E a gente já vai retomar aí na página 135 da edição da Autêntica, né? E é isso, a gente vai retomar um pouquinho esse início, onde ele fala sobre essas condições do tratamento, Isso, né? Que a gente falou um pouco sobre o tempo, sobre dinheiro, ele falou sobre o divã, sobre a postura, né, falou. sobre como se a postura, a questão das relações de amizade. Ele colocou também a relação das entrevistas, né, que na época não falava entrevistas preliminares, né, mas ele falava do período probatório, né. Então ele trouxe aqui essas condições do tratamento que ele coloca ali não como rígido, mas também pode ser flexível, mas algumas são extremamente importantes estar atentos, né? Tanto que ele coloca como recomendações, né? Sim. As recomendações que ele fez, mas tendo aceito, né, tendo sido passadas essas recomendações, e aí, como que inicia o tratamento? Né? Essa é a E pergunta aí do ele já dia. vem tratando aqui no finalzinho da 135, né, que esse material que é iniciado o tratamento, ele é indiferente. Então, é o que a gente fala, né, que a gente chama de associação livre, né, a regra fundamental. Deixamos que o paciente conte e deixamos a cargo dele a escolha do ponto inicial. Ele coloca aqui nesse trechinho. Sim. E aí ele vem explicando um pouco, né, sobre como é a associação livre, como é essa narrativa, que ela difere dessa fala social, dessa conversa comum, como a gente deve explicar para os pacientes, né, porque as pessoas que iniciam uma análise, elas não sabem, né, o que é uma análise quando ela vem a primeira vez. Então, a gente precisa passar isso, né, para o paciente, o que é uma análise, como funciona, como será cada sessão, né? A gente tem que explicar o que é essa associação livre para que a pessoa possa se localizar e realmente, como ele falou ali, nessas condições, né, vamos dizer, meio que aceitar essas condições para iniciar esse tratamento que ela buscou. Sim, sim, E ele deu um pouco de eco? Vamos ver se para. Entendeu? Aqui, gente, é em tempo real, né? Então, às vezes dá umas interferências. Vocês sabem como é. Vai aparecer na gravação Essa é a alguma. associação livre, né? Associação livre. E ele traz isso, né? Em que ponto deve se iniciar, né? Que aí a Dani está falando o tratamento, que é uma questão que muitos analistas, principalmente que está iniciando, né, se perguntam como começar isso. E aí ele traz essa questão importante que da regra fundamental da psicanálise, que é a questão da associação livre, e a gente não precisa estabelecer um ponto. Ah, me fala da sua infância. Ah, não exatamente isso. Deixar a pessoa, principalmente no começo, que a gente está colhendo esse material, né? A pessoa começar por onde ela quiser, né? O que ela trouxer ali. E isso é que a gente vai também entendendo o funcionamento do inconsciente, material que vai aparecendo em análise, né? Com essas associações. Até porque também quando a gente tem esse paciente que chega, né, ele já chega ali com uma queixa, né? Normalmente ele vai chegar com algo que ele quer falar, ele veio com sofrimento, então a gente já vai chegar na primeira sessão falando, normalmente, né, a pessoa já vem com essa demanda ali. Sim. E esse é um desafio, né, depois, às vezes na primeira sessão eu percebo assim, tem bastante conteúdo, bastante material, a pessoa fala, e aí, quando vai decorrendo as outras sessões, às vezes vai tendo uma dificuldade. Sim. A resistência começa a dar as caras ali, Sim. começa a querer suprimir algumas partes, né,
da história, alguma coisa ali do discurso. E esse é um dos maiores desafios, né? Ou talvez até o maior de uma análise, né? Que é falar livremente. A gente não está acostumado a falar assim. Sim, e nessa partezinha até que a Dani começou a falar dessa 135, e aí bem no comecinho da página 136, que ele coloca, né? Antes que eu possa lhe dizer algo, preciso ter muitas informações a respeito. Por favor, me informe o que sabe sobre si próprio. Ah, que interessante, né? E é na mesma página, na 136, no finalzinho, ele coloca até que ele fala do viajante, né? Portanto, diga tudo o que lhe passa pela mente, a regra fundamental da psicanálise, associação livre, né? Comporte-se, por exemplo, como um viajante, sentado à janela do trem, que descreve para quem está dela mais afastado, do lado de dentro, como a paisagem vai mudando diante dos seus olhos. Então, a pessoa que vai falando, né? Ela vai descrevendo sobre ela, sobre, enfim, o que ela está vendo, o que ela está pensando, né? É bem bonita também essa passagem que Freud coloca aqui. Sim, é muito bonita. E tem essa questão assim de quando você vai falar livremente, você já se censura, né? Muitas vezes se censura ali. Será que eu tô falando é bobagem? Né? Alguns pacientes falam, isso que eu tô falando parece uma viagem, não é não? E aí a gente, como analista, poder validar aquilo ali, né? Para que a pessoa possa falar, se sentir à vontade, para poder falar sobre suas questões. Porque a gente vem, né, desse meio em que a gente é censurado, né? Ah, é feio falar isso, é feio fazer aquilo. A gente vai criando, né, esses mecanismos ali de poder guardar o que a gente está sentindo. Sim. E aí o espaço, a oportunidade, e é muito subversivo, né? Sim. Totalmente fora do que a gente está acostumado. E é importante ter isso, a gente sempre que necessário, quando surgir essa questão do analisando, trazer isso, né? Ah, isso parece uma bobagem. A gente tem que colocar ali, não, por que uma bobagem, né? Aí o analisando vai entendendo que ali ele pode realmente trazer, né? Todos aqueles conteúdos, mesmo ele achando que aquilo lá é uma bobagem. E muitas vezes não é uma bobagem, né? Pode ser parte importante desse conteúdo. Ali na página 138, mais pro comecinho, ele vai falar, tem um seguinte trecho que Freud diz assim: há pacientes que desde das primeiras sessões se preparam com esmero para a narrativa, aparentemente para garantir o melhor aproveitamento do tempo de tratamento. Aquilo que vem travestido de empenho, na verdade, é resistência. Então tem isso, muitas pessoas, né, chegam e falam: nossa, eu não sei o que falar hoje. Ah, minha semana foi tudo bem. Ah, não preparei nada para falar. É muito comum, né, acontecer isso. Sim, e às vezes essas são as sessões que mais tem material ali, né? Porque às vezes tem essa necessidade, né, essa vontade de ter um script, né, como ele fala aqui, né, de trazer essa narrativa pronta. Tem pessoas também que a gente ouve falando, eu ia anotar tudo que eu precisava falar nessa sessão, ou trazem mesmo, né, alguns pontos ali anotados, para não se perder daquilo ali, mas o caminho é deixar que isso seja livre ali no momento da sessão. Sim. E aí ele vai estar falando mais um pouco sobre isso, a questão da resistência, né? A questão de ter até uma parte aqui que ele na página 140, que ele está falando também sobre isso, que ele até fala a palavra nada, né? Qual palavra? Na página 140, eu vou chegar nessa parte, é mais pro meio ali. Vou começar dessa partezinha que ele fala assim: ele pensou no próprio tratamento, ou então não pensou em nada específico, ou ainda se deteve na imagem da sala em que se encontra, ou se vê em estado a pensar nos objetos presentes na sala em que está. Ou pensa no fato de estar no divã, sendo que isso tudo foi substituído pela palavra nada. Ou seja, o que ele quer dizer aqui que talvez tenha várias questões ali que a pessoa até falaria, ou, né, poderia estar pensando, porque assim, nosso pensamento, ele
não tá com nada. A gente tá pensando em alguma coisa, mas aí ele fala, foi substituído pela palavra nada. Ah, não tem nada para falar, né? E dentro desse nada, o que tem, né? O que é o nada, né? O que é o nada, né? O que É tem? possível O estar no que é nada nada? para você? Aí É. vem aquela pergunta, mas o que é nada para você? O que você associa com esse nada? Né? E Sim. aí pode vir tanto material interessante, né? Uhum. Então o analista tem que estar ali com essa escuta ali atenta, né? Essa atenção ali que é flutuante, mas com essa escuta ali ativa o Sim. tempo todo para poder pegar esse material, né? E poder devolver ali para o paciente. E falando em devolver, eu vou mudar aqui para a página 142, Vamos lá. onde ele já fala sobre essa questão das Das comunicações, comunicações. Uhum. né? Ao analisando, né? Quando é o momento, ele pergunta aqui, no segundo parágrafo, quando é chegado o momento de desvendar, né? Freud ainda usa aquilo ali, desvendar, né? Desvendar para ele o significado secreto de suas ideias espontâneas, de introduzi-lo nos pressupostos e nos procedimentos técnicos da análise. Então, assim, quando a gente pode fazer ali uma intervenção que tenha, agora não me vem a palavra, mas uma intervenção não é profunda que eu quero falar, me ajuda aí, Clarice. Uma intervenção, eu penso Mais assim. incisiva, né? Vamos dizer assim, mais incisiva, né? Com relação ao que o paciente está falando. Então, ele diz aqui, né? Que é preciso primeiro avaliar como que está essa transferência. Sim. A gente não pode, nos primeiros contatos ali com o paciente, já colocar algumas coisas que a gente acha que são como ele coloca aqui, esse desvendando significados, né? A gente não está nesse papel aí de estar desvendando significado, até porque o saber, né, vem do paciente. Então, às vezes, naquela ânsia, né, até Freud falava em alguns textos, né, do furor por andes, né, que a gente tem que se abster disso. De começa a ouvir ali, então tem que ter todo esse tempo, né, esse tempo de ver, de compreender aquilo ali, para poder trazer alguma questão ali para o paciente, para que ele possa sair, se dar melhor o que ele está falando. Sim. É preciso trabalhar, como ele falou aqui, essa transferência, né? E para isso eu preciso, né, tempo. Né? Sim. A escuta, né, não é assim de uma hora para outra. Por isso que a gente já veio falando até em outros vídeos também sobre essa, até no Instagram, né, sobre essa questão do imediatismo que a gente, né, vive hoje na nossa sociedade. Eu preciso tempo de escuta para que a gente possa realmente levar algo ali que tenha relevância e que não agrida também a pessoa, né? Não, a gente não acha como uma violência. Sim. No nosso set. Isso tem que ter um cuidado, de fato, estabelecer ali essa transferência, e isso não é de um dia para o outro, e a gente tem que colher, tem que entender, né? E colher aquele material, estar atentos com a escuta, para que em determinado momento a gente consiga fazer uma interpretação, uma pontuação, uma conexão entre fatos, mas isso leva um tempo, né? Alguns um pouco mais, outros, algumas pessoas um pouco menos, mas tem que ter muito esse cuidado, né? Até na página ali 143, tem duas passagens que eu achei bem interessante, que é mais ali pro meio, que ele coloca ali, mais como também uma crítica, né? Ouvi dizer que há analistas que se arvoram em fazer tais diagnósticos imediatos e tratamentos rápidos. Mas eu só posso alertar a todos, dizendo que não sigam tais exemplos. Mas é isso que está falando, alertar para ter esse cuidado. E aí, um pouco mais abaixo, ele está falando, né? Mesmo em estágios mais avançados do tratamento, devemos ter o cuidado de não comunicarmos uma solução de sintomas e uma tradução de desejos antes que o paciente esteja quase lá, de modo que ele precisará apenas dar um pequeno passo para se apoderar ele mesmo dessa solução. Olha só que importante isso. Às vezes a gente se adianta, e é um cuidado que tem que ter, né? De se adiantar, porque a gente ajuda, auxilia, que ele está quase lá, para ele conseguir, né, dar esse passo, e aquilo vai ser proveitoso, vai ser, né, vai ser uma intervenção nossa ali que vai ser mais interessante. Sim, ele diz, né, aí acima que isso pode inclusive aumentar, né, essas resistências ali ao tratamento.
E na página seguinte, ele traz essa questão até do saber, né? Quando ele fala da importância do saber e sobre o mecanismo de cura na psicanálise. Então, não é só você ter consciência daquilo. Por isso que ele diz, né, que o paciente precisa estar quase lá. Porque se fosse assim, né, eu tô sabendo, eu faço isso, deve ser por causa daquilo, aquilo outro, tá. Aí tá resolvido? Não, não é assim. Né? É preciso haver realmente toda essa associação que demanda tempo, paciência, escuta. Sim. Né? A gente não vai impor um saber. Não. E isso que você está falando, na 145, ele coloca, né? Ele traz muitas passagens para explicar, para colocar isso que ele está trazendo. E aí na 145, quase lá no final, ele coloca, né? Uma mudança só poderá ocorrer quando o processo do pensamento consciente avançou até esse ponto e lá superou as resistências e o recalque. Mas até chegar lá, não é assim tão rápido. É um trabalho. É um É trabalho na preciso essa gente. ligação, né? Como ele diz aí acima, né? Essa ligação com aquele ponto em que a lembrança recalcada está contida de alguma forma. Sim. É todo um trabalho ali de construção e reconstrução, né? E acima até um pouquinho, logo no primeiro parágrafo, um pouquinho antes ele fala que o saber consciente, ele é impotente diante dessas resistências, né? E ele traz até um exemplo aqui que é interessante também vocês lerem. Ele traz um exemplo na 144, né? Não, 44. De um caso da mãe, de uma mãe que flagrou uma cena. Então, é interessante também. A gente, devido ao tempo também do nosso vídeo, a gente não vai ler esse exemplo. Né? Eu acho que não. Você quer ler? Eu sei. Pode Interessante. ler sim. Em determinado caso, né, que ele coloca aqui, em determinado... Pode ler. Acho que estamos Isso. tranquilos aqui de tempo. Então, ele diz, em determinado caso, a mãe de uma menina histérica me contou em segredo a vivência homossexual, que tinha forte influência sobre a fixação das crises da menina. A própria mãe havia flagrado a cena, mas a paciente a havia esquecido completamente, apesar de já estar na pré-puberdade havia alguns anos. Então, tive a oportunidade de fazer uma experiência muito profícua em termos de ensinamento. Toda vez que eu repetia a narrativa da mãe diante da menina, ela reagia com um ataque histérico e depois disso a comunicação era esquecida. Não havia dúvida de que a doente apresentava uma resistência violenta contra um saber que lhe era impingido. Por fim, ela simulava imbecilidade e perda total de memória para se proteger de minhas informações. Então, tivemos de decidir que iríamos retirar do saber em si a importância a ele atribuída, enfatizando as resistências que naquele momento tinham causado o desconhecimento e agora ainda estavam dispostos a defendê-lo. E aí que ele vem falando, né? Que não é o saber consciente que vai trazer essa cura que ele propõe. Né? Não é isso, é preciso todo esse caminho que a gente veio falando, né? De fazer essa ligação, essas conexões, que o paciente vai trazer os fatos e nós, como analistas, vamos fazendo essas conexões e naquele momento que a gente vê a transferência está bem estabelecida, é poder trazer para ele, né, alguma comunicação, como ele coloca lá atrás. Sim, com certeza. Isso é um aspecto muito importante. A gente vai ter tem um texto um pouco mais tardio ali de Freud, que é o Construções em Análise, que a gente vai trazer mais para frente, que vai falar bastante sobre isso, já de uma forma bem mais amadurecida, né? Porque é bem lá os últimos, né? Um dos últimos textos de Freud. 37, né? De 1937. Mas chegaremos lá, mas a gente percebe que aqui já está trazendo coisas extremamente importantes e atuais para a gente aqui na psicanálise, a questão do cuidado com as interpretações, com as comunicações, o momento que se faz isso, né? Percebendo que existe as questões inconscientes, as existências, e que tudo isso, se a gente for muito radical ali, né, naquela comunicação, aquela resistência vai piorar, né? Não vai funcionar muito bem. Então, ter esse cuidado, e ele enfatiza muito aqui a questão da transferência e esse cuidado, né? Que se deve ter nesses momentos. E aqui, chegando mais para o final do texto, eu coloquei uma passagem aqui que também, todas, né, como a gente falou, todas são muito boas, na página 146, que ele fala o motor mais direto da terapia, ali, mais pro comecinho.
O motor mais direto da terapia é o sofrimento do paciente, seu desejo de cura daí decorrente. Do tamanho dessa força motriz será descontada muita coisa que virá a ser revelada apenas ao longo da análise, principalmente o benefício secundário da doença. Mas a própria força motriz precisa ser mantida até o fim do tratamento. Cada melhora provoca uma diminuição deste, né? Mas por si só é incapaz de eliminar a doença, faltando-lhe duas coisas para isso. Ela não conhece os caminhos que precisam ser trilhados para esse fim e ela não consegue produzir as quantias necessárias de energia contra resistências. Então aqui está trazendo de novo, né, esse cuidado. Por isso que é um processo, né? Às vezes é mais demorado porque existe essa questão de ir derrubando essa resistência para ir justamente chegando a esse material que às vezes a pessoa é muito difícil algumas coisas querer, né, enxergar ou querer ver e esse benefício secundário que existe aí, né? A todo momento, né, dessa página, da página 144 até o finalzinho, ele vem sempre ali fazendo essa relação, né, entre transferência e resistência, né? Sim. Do quanto isso é importante ali na nossa prática, né? A gente está atento a esses movimentos, né? E a gente até usou, né, essa passagem, né, do motor mais direto da terapia é o sofrimento, né? Até porque se o paciente ele não tem esse desejo de estar, né, ali em análise, de buscar ali a melhora, né, daquela situação, né? A pessoa vem em busca de uma solução, de uma melhora, de uma cura. Então, por que também continuar, né, nesse processo analítico? Né? Então, sem essa vontade, esse desejo de estar ali, fica um pouco inviável também fazer esse trabalho só com o desejo do analista. Ah, sim, tem que ter, né, essa. Claro que muitas vezes a pessoa chega, casos que ela tá sendo não obrigada, mas por, né, os familiares. Então ali é conseguir também no decorrer né, das sessões, a levar a pessoa a entender essa dinâmica da análise, para que ela justamente comece a entender e ter esse desejo de continuar a análise, de descobrir, de entender o inconsciente. Então, sim, sem esse desejo de continuar, de querer saber, fica um pouco mais complicado. Mas também, como eu trouxe a questão do analista, que é mais uma questão lacaniana, desejo do analista, também é importantíssimo para que a análise tenha esse andamento, né? A gente tem que escutar muito, mas em muitos momentos, mais pra frente a gente vai trazer mais também, acredito, sobre isso, tem o silêncio, tem as existências, cabe também um analista em alguns momentos trazer, né? Questões para que estimule, tem também esse lugar. E aqui o Freud traz muito nesse começo, né, da análise também, nesses primeiros momentos, esses conteúdos, o cuidado para estabelecer a transferência, para fazer a comunicação, essas entrevistas, né, preliminares e tudo que está ali, né? Tudo que faz parte desse momento. Acredito que esse texto é muito voltado a isso, né? O início do tratamento mesmo. Como que acontece, né? As recomendações que ele dá. O título já diz, né, sobre o início do tratamento, né? Sim. Como que vai se dar aí como a gente veio falando nesses 2 vídeos, né, das condições, das recomendações. E ao longo aí da sua trajetória, ele foi construindo muitos outros textos, amadurecendo essas ideias, como Clarice falou, né, desse outro texto de Construções na Análise, né, de 1937, e outros que a gente vai poder trazer para a gente elucidar melhor esses assuntos para vocês. Sim. Você quer acrescentar mais alguma coisa aqui Eu do acho texto? Eu acho que a gente conseguiu trazer as questões principais do texto, né, dessa segunda parte do vídeo que a gente queria finalizar, que são essas três questões que faltavam, né, que são muito importantes, do material, das comunicações, e da questão da associação livre. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer de uma forma legal, né, para o pessoal também tá entendendo, estudando, acompanhando a gente.
É isso, então vocês deixem aí seus comentários, as suas dúvidas, que a gente vai esclarecer aí, na medida do possível, que a gente não souber, a gente vai buscar também, né? Convidamos a todos a seguir, compartilhar esse vídeo também lá no nosso Instagram para poder fazer a sua inscrição, nos seguir, enviar para os amigos, para todos aqueles que estão estudando psicanálise, e deixa também o feedback para saber o que vocês estão achando, né, desse conteúdo que vocês estão assistindo. Se tiverem sugestões também de textos que queiram, né, que a gente possa estudar e trazer, Com vai ser um certeza. desafio e a gente vai aceitar, não é, Clarice? Com certeza aceitamos, porque esses vídeos, esses encontros é para também interagir, entender o que vocês gostariam de né, tá estudando, estar falando mais sobre Freud, de repente outros teóricos também. A gente está começando com Freud por ser a base da psicanálise, então a gente quer fazer vários vídeos de textos de Freud, que é muito importante essa base, mas a gente também vai trazer outros teóricos mais para frente. Então deixem aí sugestões, comentários, que a gente vai acompanhar, vai estar lendo e com certeza vai trazer para estar estudando com vocês, tá bom? Então, nos vemos em breve com o próximo texto. Logo a gente já compartilha com vocês lá no Instagram, tá bom? Então, até breve. Até breve, pessoal.